E eu sei que você aí que usa o Yuzu, principalmente no Android, né, está desesperado para ter execução nativa de código, né? A gente teve notícias a respeito dela no relatório de progresso, o último que saiu, é o que eu vou tratar neste vídeo aqui para vocês, né? Fique aí comigo se puder vir mesmo, vou comprar alguma coisinha ó, na Amazon, Mercado Livre, né, ou alguma loja digital, use meus links na descrição, você ajuda diretamente aqui o canal, beleza? Bora direto pro relatório. E bom, gente, começando aqui o que aconteceu, né, no mês de setembro de 2023, eu achei que seria lançado esse relatório antes, né, da minha viagem, mas aconteceu depois, então tô trazendo agora, né, começando que foi implementado, gente, suporte para o applet do Mi, né, isso de forma total. Anteriormente você só conseguia carregar os Mis padrão, que era essencial, por exemplo, para jogos como Mario Kart 8, né? Agora você consegue utilizar o applet, né, o aplicativo mesmo de criação de Mis dentro do Yuzu. Tá totalmente, você pode criar, editar, gerenciar os seus Mis e usar com os jogos compatíveis, né? E agora aqui, gente, eles estão trabalhando, né, para implementar o chamado Cabinet Applet, que é o aplicativo para você gerenciar os seus amiibos, né? Lembrando que você consegue utilizar o leitor de amiibo do seu controle, caso ele seja compatível. Por exemplo, se tiver um Joy-Con ou um Pro Controller, você pode utilizar essa função, e eles estão trabalhando para implementar também esse gerenciador de amiibos, mas o de Mis, ó, tá 100%. Passando aqui, gente, para a parte gráfica, tá? Foi noticiado aí algumas quebras do jogo Pikmin 4 no Linux, tá? Foi descoberto por quê? Que, no caso, o grupo Cronos removeu, tá, uma função específica lá da Playvulcan, que é essa aqui, né? E depois de descobrirem isso, conseguiram, né, fazer o game funcionar de novo no Linux, né? Junto com os drivers Mesa. E falando em Pikmin 4 e também no jogo Master Detect Archives Raincode, né, foi descoberto o problema, né, que causava problema com a iluminação. Podem ver aqui ó, que nas partes escuras de Pikmin 4 agora está corrigido, e também as expressões faciais do jogo Master Detective Archives Raincode. Nós tivemos, gente, a introdução de algo chamado, né, Separate Command Buffer Upload, né, que deu aí um ganho de performance, principalmente caso você tenha placa de vídeo integrada e placa de vídeo mobile também. Aqui a gente pode medir, eles falaram 8% de performance em alguns games com o 5800 X3D, né, mas sistemas mais limitados podem ganhar até mais. Placa de vídeo dedicada se beneficia disso, porém não tanto, né? Outra coisa que essa melhoria trouxe foi a correção, tá, para os jogos Mortal Kombat 1 e Sonic Forces, né? A gente pode ver, ó, Mortal Kombat 1 exibiu o menu todo cagado, tá, e depois foi corrigido. E ela também possibilitou, gente, que jogos como Pinball FX3 e também, tá, o jogo Fate Extella The Umbrawl Star, se tornassem aí jogáveis e renderizassem de maneira adequada. Tivemos correções, gente, para os jogos, né, The Legend of Natuya Boundless Trails e também The Legend of Heroes, né, que o texto estava sendo exibido de forma inadequada, ó, e agora foi corrigido, né? Tudo isso aí por conta de uma implementação errada ali no sistema de cores. Tivemos mais algumas correções para alguns jogos, né? No caso aí o responsável foi identificar alguns probleminhas, né, causado aí com texturas sRGB. Ele identificou, corrigiu, porém gerou outro problema, né? Aí eles conseguiram corrigir tudo, vamos dizer assim. Aí agora esse jogo aqui é o Momotaro Dentetsu e também Star Ocean First Departure R, né, agora estão renderizando perfeitamente com as cores adequadas. Podem ver o antes e o depois, né, agora tá tudo funcionando belezinha. Você que gosta, gente, de visual novels do Nintendo Switch, tivemos aí uma correção voltada para eles, né? Aparentemente esse tipo de jogo sofriam, né, com flickerings terríveis, né? E agora isso foi corrigido, né, deixando aí o comportamento dos games de visual novel, né, parecido com o original. Aqui nós temos uma pequena seção, gente, dedicada ao Android, né, as coisas que foram modificadas em setembro, né. No caso, ó, hardware, a limitação de hardware foi exposta, né, por conta aí do buffer cache rewrite do projeto Frango Frito, né? Porém, isso foi corrigido. Foi corrigido um bug, gente, em algumas configurações que basicamente resetavam, né, após você iniciar o aplicativo no seu celular. Foi corrigido um bug também onde o atalho, gente, caso você criasse, aparecia de forma cortada. Tivemos uma redução, gente, nos números de threads, tá, do seu dispositivo que compilam shader, né? No caso, foi reduzido para 1, tá? Aí a intenção disso é reduzir o uso de memória. Foram corrigidos problemas com a orientação de tela e também, né, aspecto da tela. Corrigidos problemas com o input overlay. Corrigido problema, gente, onde o menu do jogo poderia ser aberto de forma não intencional
durante animações de loading, corrigiram diversos problemas de travamento, gente, principalmente ali na parte inicial, né? O Yuzu agora vai carregar de forma correta, tá, o arquivinho de configuração, e foi adicionado, gente, uma nova opção de menu para unificar todo o conteúdo aí relacionado, né, à instalação em um lugar só, no caso aqui para você gerenciar, tá, os dados do seu projeto aí no seu celular, para ficar tudo mais fácil e condensado. Na parte aqui de áudio, gente, nós tivemos uma reescrita, tá, do chamado Opus Service, né, que basicamente é um coprocessador do Nintendo Switch ali que lida, né, com a parte de áudio. Eles fizeram engenharia reversa, né, e deixaram em par a par com o que estava com a comunidade, né, em termos de engenharia reversa, ou seja, o comportamento agora está preciso, tá? E isso permitiu, gente, que alguns jogos que anteriormente quebravam, né, justamente por não ter esse suporte adequado ao áudio, agora estivessem funcionando perfeitamente. Por exemplo, aqui o MLB deixou 22 e 23, Touhou, Pokémon Quest, Pokémon Let's Go Eevee Pikachu e também Sea of Stars. Esses eram alguns exemplos de jogos, né, que sofriam, né, quebravam aí por conta da má implementação. Também tivemos correções na música de fundo, gente, do Xenoblade Chronicles 2, né? E também uma correção aí com as vozes da música, né, no jogo New Super Mario Bros. U Deluxe, né, especificamente aí no nível, né, na última fase do game. Na seção aqui, gente, de melhorias diversas, tá? Temos aqui uma melhora na detecção, né, para ver se você tá com seus drivers Vulkan em dia, né? No caso não, né, selecionado por padrão API OpenGL, né? Foi adicionado também algumas opções de V-Sync para a API Vulkan, né, deixando aí uma melhor opção e identificação para o usuário final. Também foi corrigido, gente, a seção de línguas, né, no caso de idiomas que não eram identificadas por alguns jogos específicos, como Super Mario 3D All Stars e também o grande HD Collection, né? Agora você pode selecionar outro idioma, né? Caso o jogo tenha suporte, ele vai corresponder ao idioma selecionado para o seu Nintendo Switch. Tivemos melhorias aí que reduziram as quebras do jogo Luigi's Mansion 3, também tivemos melhoria no sistema de identificação de NCA, que é o Nintendo Content Archive. Basicamente existe uma opção para você verificar a integridade dos seus arquivos, né, e ver se está tudo ok. Foram colocados, gente, alguns stubs que permitiram o jogo Minecraft Legends Deluxe Edition, né, exibir a tela inicial, porém o jogo ainda não funciona. E também permitiu que jogos aí como The Settlers New Alliance, né, rodassem de forma apropriada, colocando stubs em algumas coisinhas. Passando aqui, gente, para a parte de hardware, se você usa NVIDIA, tá? O último driver parece que funciona bem, mas foram relatados, né, algumas regressões para quem utiliza placa com arquitetura Pascal e Maxwell, né? No caso, placas da série 750, 900 e até 1000, né? Caso você encontre alguma regressão, eles falam para você voltar para os drivers versão 52, alguma coisa, né? O novo driver, gente, o 545.84, também resolveu problemas de instabilidades causados aí por uso de memória RAM de vídeo, no caso, uso excessivo, por exemplo, com o jogo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, né, em quem utiliza aí placas com 2 ou 4 GB em qualquer arquitetura, né, ou seja, para você que está rodando jogos pesados, agora a gente tem mais estabilidade, principalmente com placas mais limitadas. Você que tem placa AMD, gente, o último driver 23.10.2 resolveu problemas aí relacionados, né, ao D24, no caso que eu falei em relatórios passados, quando utilizados com Vulkan, né, no caso você consegue agora ter uma melhor renderização dos jogos, mas como é dito aqui, ó, ainda tem algumas explosões de vértice acontecendo em algumas coisas, por exemplo, com o jogo Xenoblade Chronicles 3, né? Outra coisa também é que o driver recente adicionou suporte para o chamado DXGI, né, e permite que você utilize Auto HDR caso tenha suporte para isso. Aqui, gente, tinha um probleminha, tá, na versão de driver 23.9.6 que ignorava o V-Sync, porém já é dito aqui que foi corrigido na versão 23.10.2. Aí aqui uma seção bem interessante, gente, eles falam a respeito, né, do lançamento aí do FSR3 que eu trouxe aqui no canal, né, que tem gerador de quadros e tudo mais, né, se isso seria possível ou não com o Yuzu, gente. Eles dizem aqui que é possível sim, tá? Basta aí os desenvolvedores da AMD adicionar suporte para o Vulkan, né? No AFMF, do caso da ferramenta, né? AFMF, tá? E seria possível você adicionar isso no projeto, com algumas ressalvas, né? Mas que, caso tenha suporte, você poderia gerar quadros aí para jogos como Tears of the Kingdom, né? E passar dos 100 quadros também, corrigir, por exemplo, as animações de jogos Pokémon Scarlet, por exemplo. Não sei se vocês já viram, né? Quando o NPC está muito distante, ele fica ali com uma animação
acho que abaixo até dos 24 por segundo, fica todo estranho, né? Mas seria possível você ter uma cinemática aí a 30 quadros por segundo, melhorando demais a experiência desses jogos. A gente espera que isso seja implementado e que tenha suporte para o Yuzu, mas os devs falaram que é possível sim. Você que utiliza a placa gráfica da Intel, gente, o novo driver trouxe bug, né? No caso aí, com a geração de shader, pelo que eu vi ali, né? No caso, shaders geométricos, o que causa problemas em jogos como Xenoblade Chronicles 3 e também no Tears of the Kingdom. Segundo aí, né, o povo do Yuzu, tá, o bug foi reportado e eles esperam que sejam corrigidos ainda esse mês, né? E que tenham um uso melhor, um mais satisfatório na 14ª geração de produtos Intel. Eles falam aqui a respeito dos drivers Turnip, né? No caso, para a série 700, o chamado R7, tá, tende aí a reduzir, no caso, calor, né, e o uso excessivo do seu celular, né? Ou seja, menos calor no seu telefone. Também o driver é compatível com a série Adreno 600 de GPU, né? Porém, ainda não é compatível com o Adreno 725, também com o Adreno 730, tá? Para essas eles recomendam o Turnip R5, né? E o driver oficial da Qualcomm, por hora, é terrível. Essas aqui são as palavras dos devs. E por último aqui, gente, temos informações dos desenvolvedores, né, a respeito do NCE, e também da implementação do álbum. O álbum está sendo trabalhado, em breve deve chegar para a gente. E aqui, gente, no NCE chamado Project Nice, né, no caso, execução nativa de código para dispositivos ARM, algo que muitos estão esperando, né. No caso, alguns jogos começaram a iniciar rodando aí já o código nativo do Nintendo Switch por parte do processador. A gente pode ver aqui o Super Mario 3D World e o Bowser's Fury, também o Dead Cells. Muito trabalho ainda precisa ser feito, segundo os desenvolvedores, né? Antes de iniciar os testes internos, né? Ainda tem muitas quebras, muitos travamentos ainda acontecendo, tá? Mas isso aqui está sendo feito. Lembrando que tá uma pessoa apenas mexendo com isso, pelo que eu vi, né? Que é o responsável, o líder do projeto. Aí ele estava tendo alguns probleminhas aí na sua vida, o que está atrasando a parada, mas está caminhando. Isso aqui vai ser uma revolução, tá? Vai ser algo gigantesco que vai trazer melhor performance, redução, tá, no consumo de recursos do seu celular, consequentemente reduzindo também o aquecimento, né? Vai ser excelente. E por último, gente, eu queria mostrar aqui uma conversa para vocês, gente, aqui do Discord do Yuzu, tá? A gente tem aqui um moderador respondendo o pessoal, né? E aqui é dito pra gente aqui o seguinte: Hope for now is Bunei and T895 on Yuzu. No caso, o Bunei é o líder do projeto, é o que está justamente mexendo com a parte de NCE que eu falei aqui para vocês, né? E o T895, eu acho que é algum processador ARM, né? Eu não sei ao certo. Mas aqui o moderador fala, ó, isso é irônico, né? E descendo aqui pergunta, o que, né? O que é irônico? Você vai saber quando o tempo chegar. Ele põe aqui uma risadinha, né? Aí pergunta quando que o tempo vai chegar, não sei o que. Aí faz uma piada, quando o tempo chegar você vai saber. E aqui é perguntado, mas são boas notícias? E ele diz, eu acho que sim, né? Eu posso dizer que sim. Ou seja, gente, parece aí que não sei se tem algo a ver com NCE, mas algo está vindo. Eu acho que é o NCE, mas a gente nunca tem certeza, né? Mas tá aí conversa de dentro do Discord, né? Coisa grande está vindo. Seja o NCE vai ser algo revolucionário. Eu não sei se é ele, mas deixa aí para vocês no ar. E bom, gente, tá aí, né? Muita informação bacana, muita coisa corrigida, muita coisa adicionada, muitos problemas solucionados, né? Foi um mês bem bacana, né? Comente aí o que você tá achando no Yuzu PC celular, quero saber de você. É isso, muito obrigado a todos e fui!